Pode me interromper que eu gosto, tá bom? Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 26. Jesus disse assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, o que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vamos fechar os nossos olhos para orar novamente? Queria que você, na sua casa mesmo, fizesse a sua oração, pedindo que o Espírito Santo fale com você, que o fato de estarmos nos nossos lares não seja um motivo de distração, que haja a reverência que devemos ter no culto, porque estamos no culto. Porque a reverência do culto não é a reverência por estarmos na igreja, num prédio. Isso aqui é tempo sagrado, a gente tem que reverência aqui. Não, a reverência ao culto, ao Deus a quem estamos cultuando. Então, mesmo que estejamos em nossas casas, a reverência é a mesma. Não é? Então, vamos fechar os nossos olhos e que o Espírito Santo fale conosco. Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, Pai, porque de maneira tão poderosa, tão graciosa, o Senhor tem nos abençoado a cada dia. Em meio a essa pandemia, Pai, a esse fato que nunca imaginávamos viver, experimentar o que temos experimentado, e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mesmo com tanto sofrimento, tanta dor e tantas coisas tão tristes que estão acontecendo, nós podemos encontrar coisas boas, ó Pai, o Senhor fazendo, por exemplo, ao mundo a consciência da fragilidade da vida, o Senhor fazendo com que o teu povo sinta mais saudade e valorize mais o fato de estarmos juntos na igreja, a nossa mente e coração que se abre para entender que a igreja e o culto não acontece num prédio, mas acontece nas nossas vidas, e que mesmo que os edifícios estejam fechados, a tua igreja está aberta e o teu povo está reunindo. Nós nunca precisamos de templos para adorar o Senhor, precisamos apenas da graça suficiente e poderosa do Senhor Jesus Cristo. E é nessa graça, Pai, que nos apegamos, é debaixo da cruz que nos prostramos e clamamos que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre os nossos corações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Acredito que todos leram as notícias, viram nos jornais, né, do que aconteceu no dia 25 de maio, quando George Floyd, um homem negro, foi assassinado por um policial branco lá em Minneapolis, Estados Unidos. Este homem já estava imobilizado, suspeito de dar uma nota de $20 falso, e era suspeito, ele foi imobilizado, jogado ao chão, e mesmo já estando imobilizado, o policial permaneceu com seu joelho no pescoço deste homem por volta de 7, 8 minutos. Mesmo que Floyd tivesse dito o tempo todo e repetido, dizendo que ele não estava conseguindo respirar,
e o policial não retirou o joelho de sobre o seu pescoço, e isso foi fatal. Isso levou George Floyd ao óbito, né? E esse crime gerou uma onda de protesto no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, uma onda de protesto que já dura muitos dias, mas não só nos Estados Unidos, uma proporção maior e menor em grande parte do mundo, e reacendeu o debate sobre racismo. E debates de pessoas que, de fato, entendem do que estão falando, debate de pessoas que estão indo apenas na onda, da moda, né? Porque isso é o assunto do momento, e as pessoas, para ficar politicamente correto, gostam também de postar hashtags e textos que, que estão na moda apenas para ficar com uma boa imagem perante a sociedade, mas que não se importam de fato, né? Mas esse crime reacendeu o debate sobre esse crime que é o racismo, esse crime que os negros têm sido vítima há tanto tempo no Brasil e no mundo. Não apenas negros, mas também ciganos, asiáticos, outras raças também, ou ditas raças, têm sido também vítimas, né? Mas de todas, não, nenhuma delas como os negros têm sofrido ao longo da história, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde a cultura privilegia os brancos sobre os negros. É uma sociedade em que os negros têm que lutar muito mais do que os brancos, alcançar os melhores empregos, as melhores universidades, as melhores oportunidades, né? Onde muitos estranham que quando se depara, por exemplo, com um médico negro, muitos estranham quando se depara com um alto empresário negro, muitos estranham quando se deparam com um negro num alto cargo político, né? Mas não estranham quando a maioria da população brasileira seja negra e apenas uma parcela mínima dessas pessoas ocupam esses cargos, né? Uma sociedade onde os negros são a maioria nos bairros pobres, os brancos são a maioria nos bairros ricos, onde os negros são mais abordados pela polícia, são mais confundidos com ladrões, com traficantes, né? Onde o padrão de beleza sempre foi branca, loira e de olhos azuis, né? E os negros têm que conviver com isso. Então, tudo isso, essa sociedade que a gente vive, nos faz pensar se esse crime que aquele policial cometeu, se foi um crime isolado. Ou se somente ele pode ser culpado ou acusado de um crime contra negros. Isso nos faz pensar que, será que nós também, você, não tem cometido o mesmo crime que ele? Se nós perguntássemos para Jesus, você perguntasse para Jesus se você já cometeu o crime de racismo, o que ele responderia? O texto que a gente leu nessa noite, ele nos ajuda a responder essa pergunta. Como eu disse, é um texto do Sermão do Monte, e nesse pedaço do sermão, Jesus está falando a respeito de como se interpretar a lei, né? Ele faz isso porque os fariseus eles diminuíam o peso da lei, atribuindo à lei apenas a proibição de atitudes mais grosseiras de pecado, mais crassas de pecado, como, por exemplo, matar, roubar, adulterar. Então, como um fariseu bom nunca fazia isso, não matava, não roubava, não adulterava, ele se sentia justificado, né? Dos seus pecados e, na verdade, se sentia até mesmo no direito de criticar outras pessoas. Mas, e falando mais precisamente sobre assassinato, é o que esses versículos tratam, Jesus ele diz o seguinte, olha, não são apenas essas atitudes mais grosseiras que constituem pecado, mas também as intenções, os sentimentos, as atitudes mais sutis de pecado também é o mesmo pecado.
Não é apenas adulterar, que é adultério. O ter intenções impuras também é adultério. E falando então de assassinato, ele está dizendo, existem outras formas de assassinar alguém. Não é apenas colocando o joelho sobre o pescoço de alguém até que ele morra. Não é apenas assim que se mata alguém. Tem outras formas mais suaves de assassinar. E aplicando esse texto, as palavras de Jesus, ao contexto específico de racismo, nós podemos afirmar que o racista não é apenas aquele que tira a vida de um negro, mas nós cometemos o crime de racismo todas as vezes, por exemplo, que queremos impor o nosso padrão a uma vida negra, a uma pessoa negra. Nós queremos impor o nosso padrão a uma outra pessoa. No versículo 22, na primeira parte desse versículo, Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo, e todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Mas você fala, o que ira tem a ver com o que você disse, de tentar impor o seu padrão a alguém? É que Jesus está falando de um tipo específico de ira, nem toda ira é pecado. Né? Jesus está falando daquele tipo de ira que é provocada pelo nosso coração egocêntrico, que exige que tudo e que todos estejam adequados aos nossos padrões, ou aos padrões que nos tornam felizes, aos padrões que nos agradam, o padrão que nos deixa satisfeito, o padrão que nos divirta. Né? Ele está falando daquela supersensibilidade nosso coração que se ofende com aquilo que é diferente desse padrão, diferente daquilo que a gente gosta. Quando você diz, eu não gostei disso que você fez, eu não concordo com isso que você fala, não é assim que eu quero que seja, isso que você está fazendo, a maneira como você me agride. É dessa ira que Jesus está falando, desse ego super sensível que deseja punir todos aqueles que não se conformaram com aquilo que estabelecemos como padrão das pessoas que se relacionam comigo. Né? É aquele ego que diz que tudo aquilo que é diferente de mim, ou tudo aquilo que é diferente da minha vontade, tudo aquilo que é diferente do meu gosto, tudo aquilo que é diferente dos meus parâmetros, me ofende. Você tratou do jeito que eu não quero que você me trate, então isso me ofende, em consequência disso, eu me revolto contra você. É aquele sentimento que faz com que tudo aquilo que não está nos meus padrões me agride. E em resposta a isso, eu agrido de volta. Né? Então, trazendo essa verdade para o nosso debate, né? Essa é a base de toda a violência, ou de quase toda a violência que os negros têm sofrido ao longo do tempo, apenas pelo fato de serem negros. Sabe? Eu estou falando das grandes violências, como o que aconteceu no mês passado nos Estados Unidos, e das pequenas violências do dia a dia. Pequenas, entre aspas, né? Porque não são pequenas, Jesus está falando que não são. Né? Mas de que violência você está falando, pastor? Eu estou falando, por exemplo, da violência das pessoas que não gostam, de um negro simplesmente por ele ser negro. Não gosta do fato daquela pessoa ser negra. Na cabeça da pessoa funciona assim: nossa, ele é tão boa, pena que é negro. Pessoas que não gostam, por exemplo, da maneira que um negro fala, que um negro se veste, não gosta da sua aparência, não gosta do seu cabelo, não gosta daquilo que eles são. Eu não estou falando apenas de gosto, eu estou falando uma questão de aversão. Sentem aversão a isso. Né? É um sentimento ruim, como se aquilo que a pessoa como ela fala, a maneira como ela se veste, o tipo do seu cabelo ofendesse o seu ego super sensível, porque é diferente daquilo que eu estabeleci como padrão que as pessoas têm que ser. E isso gera um sentimento agressivo no coração dessas pessoas. Uma ira velada, que muitas vezes não se manifesta de maneira tão contundente assim, mas se manifesta em pequenas coisas. Sabe? A ideia é que o mundo seria melhor se os negros não existissem. Se todos fossem segundo o seu padrão, o padrão que te agrada. Né? E pode ter certeza, como eu falei,
essa ira interna, essa aversão interna, se deixa revelar ou se expressar nessas pequenas atitudes do dia a dia, né? São atitudes sutis de ódio, mas ainda que sejam sutis, ainda são ódio, ainda é ódio, ainda é aversão, ainda é ira. E os negros, ao longo da história, sempre perceberam isso. Mais do que você consegue perceber que eles percebem. Sempre se sentiram rejeitados, agredidos e até mesmo censurados simplesmente por ser o que são. Sempre se sentiram compelidos a esconder o que são, ou a tentar não ser o que são. Isso, queridos, é um assassinato. Isso é crueldade. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu aqui em Alegre, na nossa igreja, e isso me doeu e machucou muito a minha alma. Aconteceu no projeto Criança Feliz. Um dia, a Andressa foi conversar com algumas meninas do projeto, meninas negras, e ela perguntou para essas meninas por que elas usavam seu cabelo sempre amarrado, sempre muito amarrados assim. E a resposta que elas deram foi: a gente usa o nosso cabelo sempre amarrado porque o nosso cabelo é feio. Isso me machucou bastante. Eu não sei se você consegue perceber a gravidade disso, porque são crianças que querem esconder as suas características negras, porque a sociedade impôs para elas que o padrão de cabelo bonito é cabelo de branco. Então a gente não consegue imaginar como isso entra na cabeça, no coração de uma criança, a ponto dela esconder a sua característica, como se aquilo que ela fosse feio, simplesmente por ser assim. Sabe, um padrão que foi estabelecido sobre ela, que impôs essa aversão que as pessoas têm, que a sociedade tem a um outro padrão. E diz: se você não for assim, você não é bonito. E se você não for assim, é melhor que você esconda. Isso é um crime. Isso é apenas um pequeno exemplo de uma enormidade de coisas que acontecem, que tem sido uma agressão violenta aos negros diariamente. Quando eles se sentem censurados e agredidos simplesmente por expressar o que são. E você diz: olha, prende esse cabelo, veste outro tipo de roupa, fala de um outro jeito. Isso é sério, isso é pecado, isso é negação do amor, é rebelião contra Deus. Racismo, independente de qual seja ele, e Jesus disse nesse texto, racismo, independente de qual seja a sua expressão, é assassinato. É tirar uma vida. E deixa eu dizer algo ainda sério, tão sério quanto isso. Toda vez que você faz isso, você está se colocando no lugar de Deus. Porque você não é o padrão de beleza e de comportamento. As pessoas não precisam ser o que você quer que elas sejam, ou como você quer que elas sejam, ou como você gosta que elas sejam. Existem outros padrões de beleza, existem outras nobrezas, existem outras grandezas, e todas elas criadas por Deus. Aí você simplesmente diz: não, esse é o meu padrão e as pessoas têm que ser assim. E se não for assim, não é bonito. Se não for assim, eu não gosto. Se não for assim, me ofende, me agride, machuca lá no meu coração. E mesmo que eu não tenha coragem de falar isso, eu sinto lá na alma. E um momento ou outro, isso vai vazar, vai se extravasar, né? Então, todas as pessoas criadas por Deus, o padrão criado por Deus, nós precisamos amar essas pessoas e respeitá-las como elas são. Nós precisamos amar e respeitar como Deus criou essas pessoas. Sabe, você pode até dizer assim: mas pastor, você está falando isso tudo e dizendo que apenas coisas tão pequenas como essas é a mesma coisa que assassinato. Isso não pode ser como um assassinato, é pequeno demais para ser como um assassinato. Aí eu quero te dizer uma coisa que uma vez eu li
um questionamento. Você sabe qual a diferença de um gato e de um tigre? A diferença entre um gato e um tigre é apenas o tamanho. O teodócilo gatinho tem um cérebro e todos os instintos, e o sangue frio de um tigre. Se o seu gato fosse maior e você fosse menor, provavelmente ele desejaria te devorar como faz com o rato. Então, não é o tamanho, é a essência. Não importa se você tirou um revólver e atirou contra alguém. Lógico que a consequência disso é muito maior, porque você, de fato, tirou a vida de alguém, mas a essência do crime é o mesmo. Você tirou a vida de alguém. Porque simplesmente o padrão dessa pessoa te ofende por ele ser negro, não ser como você quer. A segunda coisa que a gente pode aprender desse texto, meus irmãos, é que nós cometemos racismo também quando nós diminuímos o valor da vida humana. Não é só quando a gente quer moldar essas pessoas no nosso padrão, mas também quando a gente diminui o valor da vida humana. Jesus continua no versículo 22 dizendo assim: e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A palavra traduzida aqui na nossa tradução como tolo, ela é a palavra aramaica raca. E essa é uma palavra que, quando ela é pronunciada, ela imita o som de alguém rapando a garganta para cuspir, raca. E o judeu falava esse R bem forte, como nós capixabas não conseguimos falar direito. Né? Então, era uma maneira de menosprezar alguém, de demonstrar desprezo a alguém, inferiorização dessa pessoa. É mais ou menos como você chamar alguém de idiota, como você chamar alguém de imprestável, como você chamar alguém de sem valor, você não tem valor, você não presta, ou outras expressões mais baixas que eu não vou usar aqui. Né? É uma tentativa de insulto à vida dessa pessoa, como se a vida dela fosse menos do que ela é. Né? E eu fico imaginando se você não foi na sua vida vítima de algum insulto como esse. Eu acredito que sim, eu acredito que todos nós um dia já fomos ofendidos de alguma maneira com palavras que tentavam diminuir, nos desprezar. E se isso aconteceu com você, eu tenho certeza que você não gostou nem um pouco. Agora, eu fico imaginando, meu irmão, minha irmã, quantas vezes em sua vida um negro já teve que ouvir palavras que diminuíram, que os diminuíram simplesmente pelo fato de ele ser negro. Nós vivemos numa cultura em que usar expressões ou fazer piadas ou expressar conceitos que dizem respeito, que dizem que os negros são uma raça inferior, é comum. É comum usar na nossa cultura, fazer piadas, ou usar expressões, ou repetir conceitos que dizem que os negros são menos inteligentes, são menos capazes, são menos bonitos. Frases como do tipo negro burro, serviço de preto, tem que ser preto mesmo, e tantas outras frases que você conhece, né? E são uma frase de desmerecimento, né? E às vezes nem sequer usamos palavras. Muitas vezes são sentimentos que não são ditos, são olhares que menosprezam. Por exemplo, a atitude velada de só ter amigos brancos, não se aproximar de um negro, ou de ter medo quando um grupo de negros se aproxima, com medo de ser assaltado, como se o fato de ser preto fosse sinônimo de ser bandido. Sabe? Eu não sei se você já fez essas coisas. Não sei se você um dia já usou uma expressão como essa, ou tantas outras que eu não citei aqui, porque é ofensivo citar até assim num sermão, dá náuseas. Não sei se eu tenho costume de fazer, e pense bem se um dia você não fez. Porque Jesus Cristo diz que quem faz uma coisa como essa é uma pessoa culpável do inferno. Quem diz para alguém raca, menospreza alguém, é condenado ao inferno. Ele merece o inferno, Jesus disse.
E você pode estar perguntando, mas por que que é? Porque essas atitudes, como eu disse, elas diminuem o valor da vida humana. Essas atitudes, como eu disse, tentam fazer com que tentar fazer com que a vida daquela pessoa valha menos que a sua vida. E nós não podemos, meu irmão, nunca se mexer no valor da vida de alguém. Ninguém tem o direito de diminuir o valor de alguém. Porque a vida humana, toda a vida humana é criação de Deus. Todos nós somos frutos de um milagre. Todos nós recebemos de Deus o fôlego de vida. E a nossa existência é um milagre do Senhor. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Todos nós somos descendentes de um único homem. Se é para falar de raça, todos nós pertencemos a uma única raça, a raça humana, a raça de Adão. Em Atos capítulo 17, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: Deus fez de um só homem todas as nações para habitarem na face da terra. Todos temos uma mesma origem. Todos somos essencialmente iguais. A biologia diz que aquilo que nos difere, todos nós, é apenas 0,01%. Que nos faz diferentes. Não estou falando apenas da diferença de cor, mas estou falando de todas as diferenças que nós temos. É apenas 0,1% da nossa carga genética, que nos faz indivíduos. Então, somos iguais, somos de fato, não é considerar alguém igual a nós, é de fato reconhecer que somos. Todos nós somos criação de Deus. A vida humana, independente de qual cor que ela tenha, é um milagre de Deus e tem que ser reconhecido como um milagre. E esse reconhecimento tem que ser expresso de todas as maneiras que nós pudermos expressar. Tem que ser expresso, por exemplo, com respeito devido, tem que ser expresso com palavras que honram, tem que ser expresso com atitudes que valorizam. Isso tem que ser expresso uns aos outros. Isso tem que ser expresso a pessoas de todas as cores, a pessoas de todos os tipos. Porque independente de quem seja essa pessoa é um ser humano criado por Deus. E não se mexe com o valor de um ser humano. Não se mexe com o valor da criação divina. Não se mexe. Diminuir o valor de alguém com uma atitude racista é afrontar aquele que criou essa pessoa. É menosprezar, é desprezar essa pessoa, ou aquele que criou essa pessoa. Desprezar alguém é tentar reduzir a vida daquela pessoa que Deus fez igual a nós. É diminuir o dom de Deus, é diminuir o milagre do Senhor. É tentar fazer isso. É por isso que, para Jesus, o racismo, em todas as suas formas, é assassinato. É uma afronta tão grande que merece o inferno, como eu disse. A gente precisa repensar as nossas atitudes, né, meu? Ou você está disposto a enfrentar a ira daquele que ama a quem você está afrontando? E para a gente encerrar, a terceira coisa que a gente tem que aprender desse texto, no caso do racismo, é que nós somos racistas. Quando nos omitimos em lutar pela comunhão de pessoas de todas as cores e de todos os tipos. É pecado se omitir. No versículo 23 ao 25, Jesus diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão.
Jesus está dizendo aqui que é muito bom quando a gente não produz violência. Muito bom quando isso acontece. Mas isso é insuficiente. É preciso muito mais do que não produzir violência. É preciso ser promotor da paz, promovedor de comunhão, construtor de pontes, destruidor de muros, atador de laços. Nós precisamos ser aquele que busca reconciliação. E se o seu irmão tem alguma coisa contra você, você vai até ele. Não é? Então, trazendo isso para a nossa discussão, é muito bom que não sejamos racistas. É muito bom que não sejamos racistas. Mas isso não é suficiente. É preciso que a gente lute contra o racismo. E sejamos promotores da paz, do respeito, da justiça, da comunhão, entre pessoas de todas as cores e culturas. Né? Porque essa luta não é uma luta dos negros apenas, é uma luta de todos, principalmente todos aqueles que são cristãos. Todos nós, cristãos, temos que nos engajar nessa luta. Flávia, você quer falar, não é, Flávia? Como é que você descobriu? Isso vale também, eu penso que sim, né? Mas isso também está ligado também à homofobia também. No sentido de desprezar alguém, né? A gente tem uma questão diferente ali, que é a questão do pecado, né? E, então, isso tem que ser tratado. Mas desprezar é todo tipo de desprezo, né? Todo tipo de desmerecimento de alguém, como se uma vida homossexual fosse menos valorosa, valesse menos do que a minha vida, né? O Norma quer falar também? Então, pastor, a questão dessa semana do acidente lá com o garotinho lá, né? Isso. Então, a gente poderia classificar ali como racismo? Ou foi falta de paciência da patroa, que não teve paciência com o garoto, colocou o garoto para passear no elevador e culminou naquela tragédia? Lógico que a gente não pode falar o que passou no coração dessa pessoa. Né? A gente falar que isso de fato seja racismo, a gente tem que entrar no coração, porque pode ser racismo ou pode ser simplesmente um descaso, por exemplo, com empregadas domésticas. Como se o filho da empregada doméstica, por exemplo, se fosse uma criança, uma empregada doméstica branca, talvez ela fizesse a mesma coisa. Né? Então, não dá para dizer que esse é um crime de racismo. Eu não concordo muito, por exemplo, todo crime, às vezes, que se comete contra uma mulher é classificado como feminicídio. Às vezes é um crime, simplesmente. Não é? Então, nesse caso, não dá para saber se foi porque a criança era negra ou se foi simplesmente porque a criança era pobre, como se a vida do filho da empregada não fosse tão importante. Né? Isso é uma coisa que não dá para a gente saber. Né? Eu li um texto hoje, eu posso até compartilhar lá no grupo da igreja, que fala exatamente sobre essa questão que a Norma colocou. Fala sobre o racismo estrutural, né? Uma coisa assim, de reflexão. Vou colocar lá no grupo, e aí quem quiser dar uma lida, fala exatamente disso que a irmã falou. É do John Piper? Não, foi uma reflexão. Foi um texto de alguém que escreveu alguma coisa assim, mas falando exatamente no site do Voltemos ao Evangelho tem um texto lá do John Piper sobre esse tema, racismo estrutural. Inclusive é um texto de um livro dele. Eu esqueci o nome do livro, Racismo Cruz e alguma coisa, ou Cristo e alguma coisa. E eu não sabia que ele tinha esse livro, né? Descobri fazendo a pesquisa para esse sermão dessa noite, né? E é uma coisa, não pesquisei se tem no Kindle, também não achei, então vou ter que comprar livro físico mesmo, mas que também trata desse assunto e é muito importante. Porque, na verdade, né, pastor, aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo, né? Do negro lá dos Estados Unidos e a questão do garoto, né? E o Brasil foi um dos últimos países que aboliu a escravatura.
Verdade. Então, assim, É, e mesmo assim foi porque queria, foi uma pressão das outras nações. Né? Botou Amanda todo está mundo falando lá. aqui, professora de História. Tiago ia falar? Pode falar. Sim, esse livro, em inglês, acho que se chama Bloodlines. Esses dias ele está gratuito, do Sério? Desiring God. Ah, em inglês, né? Mas ele é em inglês, mas tem PDF, tem Mob e tem do Kindle, né? Mas e aí dá inglês, para eu tô falando que nós traduzir. mortais que não sabemos Não, inglês, aí fica copia e complicado. joga no Google Tradutor. Ele Dá traduz para ler. direitinho? Ah, Traduz, eu tentei. então tá bom. Eu vou aprender inglês ainda. Alguém mais? Sim, minha mãe. Eu. Liga o áudio, o vídeo para a gente ver sua cara bonita, mãe. Ih, eu estou no meio das cobertas aqui. Falaram que a senhora é moderna. Aqui, Deus falou comigo há algum tempo atrás, sobre isso mesmo, acepção. Não contra os negros, porque eu gosto muito da cor negra, eu acho muito bonita. Mas quanto às pessoas simples, pessoas pobres, pobrezinhas, até aqueles que estão na rua, mendicando, tudo mais. Ele falou comigo para não fazer acepção de ninguém, tratar todos da mesma forma, porque a pessoa é assim, porque ele fez assim. Falou comigo isso. Então, eu achei muito interessante isso. Mesmo que a pessoa simplesinha lá na rua, que às vezes a gente passa nem cumprimenta, a gente está fazendo coisa errada, porque ela tem o mesmo valor. Então, a gente tem que dar atenção, tratar com igualdade, tratar todos iguais. É isso aí. E só acrescentando a tudo isso, não veja isso como se fosse uma atitude de bondade. Né? Sabe aquela pessoa que trata todo mundo igual porque quer se sentir bom? Eu sou tão nobre que eu trato até aqueles que são menores do que eu como iguais. Não é essa a questão. É a questão de reconhecer aquilo que é. Sabe? A nossa cabeça foi tão construída dentro de uma imagem, uma sociedade que classifica as pessoas por valores que a gente tem dificuldade de pensar diferente. Né? E é por isso que não basta não ser racista, é necessário que você lute contra isso. Que Jesus diz, olha, não é necessário apenas que você não brigue com as pessoas, você precisa trabalhar, lutar para promover a paz. Então, quando a gente traz isso para a questão do racismo, é muito bom quando você não é racista, mas isso é insuficiente. É preciso que você lute contra isso, que você seja promotor da paz, do respeito, da justiça, da comunhão entre as pessoas. Pessoas de todas as culturas, pessoas de todas as raças. Não é? Como eu disse, não é uma luta apenas dos negros, não pode ser. Biblicamente não pode ser. É uma luta de todos, é uma luta essencialmente, principalmente de todos os cristãos. Aí você pode pensar assim, mas pastor, então como um cristão, eu posso lutar contra o racismo? O que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia fala muitas coisas a respeito disso. E eu vou trazer aqui apenas 3, porque o tempo vai muito longo. Né? A primeira coisa que você precisa fazer para lutar contra o racismo é trate com o seu próprio coração. A primeira coisa. Mateus capítulo 7, versículo 5, Jesus diz assim, antes de tudo, tire a trave do teu olho, para que assim você possa ver claramente e tirar o cisco do olho do teu irmão. Sabe? Antes de você lutar contra o racismo, você precisa lutar primeiro contra o racismo do teu coração. E não faça um julgamento rápido de você, dizendo, eu não sou. Olhe para dentro de você, para toda a construção da sua mente, todos os conceitos que estão dentro de você, aquilo que às vezes te move a uma atitude sem que você, às vezes, até mesmo pense nessa atitude, porque está arraigado dentro da sua alma. Olhe dentro de você. Peça que o Espírito Santo te ajude a enxergar a sua própria alma. Sabe? Tire a trave do teu olho. Faça isso, remova isso imediatamente.
Pare com essas atitudes imediatamente, se arrependa, isso é pecado, isso é uma afronta contra Deus. Nós não podemos passar um instante sequer a mais da nossa vida, um momento a mais, sem tratar com esse pecado dentro do nosso coração. Ore, coloque o joelho no chão, peça que o Senhor abra os seus olhos para que você enxergue se há qualquer vestígio de um conceito, de um pensamento dentro da sua alma, e trate com isso, se arrependa agora em nome de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos fazer é, depois de tirar a trave do nosso olho, tratar com o nosso próprio coração, a segunda dica que eu te dou é: compadeça de todas as vítimas de racismo. Colossenses 3, versículo 12, diz assim: como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. E deixa eu falar uma coisa muito séria, não estou falando de pena. Porque pena você tem de alguém que é coitadinho dele, não é uma questão de pena. Os negros não precisam de ser alvo de pena. Compaixão é muito diferente, nós falamos sobre isso no domingo passado. Né? Compaixão é um exercício do amor que nos faz nos colocar no lugar do outro. O que nos leva a sentir junto o que dói no outro. E nos faz sofrer e lutar pelo sofrimento do outro como se fosse o nosso próprio sofrimento. É a ideia de se colocar no lugar dos negros que sofrem do racismo e entender o que eles estão passando. Essa é a questão da compaixão. Não é pena, é compreensão do que está acontecendo. Se informe do que é o racismo. Sabe? Leia sobre esse assunto, se informe do que os negros estão passando e de como eles estão sofrendo hoje, de como eles já sofreram na história da sua vida. Se informe sobre as suas dores, sobre as suas lutas, converse com os amigos que você tem e entenda o ponto de vista deles, o que eles, como eles enxergam as atitudes das pessoas brancas. Como eles enxergam o que a vida tem trazido para eles. Por exemplo, como a Andressa conversando com aquelas meninas, perguntando sobre o cabelo delas. E você consegue enxergar um peso que uma criança carrega por ter nascido negra. Então, se informe, converse com essas pessoas e se informando, conhecendo, se importe. Não é apenas uma questão acadêmica de um aprendizado, é uma questão de vida. Se importe. Traga essas dores para dentro do seu peito. Traga essas coisas para dentro de você. Tente ver através do ponto de vista de um negro. Sofrer com o coração dele. Então, lute contra isso. Lute contra isso. É a terceira dica que eu te dou. Lute do racismo. Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Não se canse de fazer o bem, de fazer aquilo que é certo. Se o racismo é pecado, nós precisamos fazer o que é certo, e o certo é lutar contra. Não se canse de fazer isso, porque um dia isso vai dar resultado. Outro texto, Tiago, capítulo 4, versículo 17, esse texto, Tiago diz assim: aquele que sabe deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Aquele que sabe que tem que ser um guerreiro contra o racismo e não o faz, está pecando. Eu posso dizer que a igreja que sabe que tem que lutar contra o racismo e não luta, essa igreja está em pecado. Essa igreja está em pecado. Então, não conte piadas racistas. Não ria dessas piadas. Denuncie todos os atos de violência. Defenda aqueles que você possa defender. Erga a sua voz contra todo tipo de opressão e agressão racial. Pregue ao mundo o que a Bíblia fala a respeito da igualdade de todos nós.
Valorize as vidas negras. Faça isso diante de todos. Sabe? Seja você o início de uma outra cultura. Seja você o princípio de novas atitudes. Se é comum contar esse tipo de piada, você não conta. Se é comum rir, você não ri. Se é comum depreciar, você elogia. Começa a escrever uma nova história. Volto a dizer, essa luta é de todos. E faça disso o culto, o seu culto. Lembre-se, queridos, que Deus rejeita os adoradores que não amam o próximo. Deus rejeita os trabalhadores que não trabalhem para unir aquilo que o ódio, a indiferença e o racismo segregou. Jesus disse, antes de entregar sua oferta, reconcilia. Uma atitude. Antes de entregar sua oferta, lute. Antes de entregar sua oferta, reconcilie, junte as pessoas. Faça disso o seu culto, porque isso é culto. George Floyd é apenas um de bilhões de outros. Bilhões na história. Um crime, esse crime do dia 25 é apenas um de um número que nós não conseguimos mensurar. E isso não pode continuar acontecendo. A separação das pessoas por raça não é bíblico e nem é biológico. A separação de pessoas por raça é apenas uma construção social. Deus não criou assim. Biologicamente, isso não existe. A gente olhar a história, depois a Lelena pode dar uma aula de história para a gente, isso começou principalmente com os europeus no século XV, XVI, XVII, por aí, né, com toda a colonização dos europeus e quiseram impor a sua cultura branca como se eles fossem superiores ao restante do mundo. Né? E nós, brasileiros, que tantas vezes, eu posso falar porque eu sou brasileiro, né, então todas as vezes nós somos burros de importar aquilo que é pior. Né? E não entendemos que quando um europeu disse no passado que os brancos eram superiores, eles não estavam falando dos nossos brancos, eles estavam falando dos brancos deles. Né? Eles queriam se impor como nação dominante. Né? Então isso é muito sério. E a gente vai trazendo isso. Isso é apenas uma construção social. Na verdade, isso é fruto de uma sociedade corrompida, da nossa natureza caída. É fruto do nosso pecado. É obra desse coração corrompido pelo pecado. Então, a solução contra o racismo, além de todas que a gente pode trazer, é Jesus Cristo. Só Ele pode acabar com isso. Mesmo que tudo em nós tenha ofendido a Cristo, Ele ainda assim se aproximou de nós. E, pelo seu sacrifício, Ele nos reconciliou com o Pai. Então, o Evangelho é o Evangelho de reconciliação. Então, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, né, lutar essa obra que Jesus fez. Porque, através da cruz, meus irmãos, Jesus fez com que nele, homens e mulheres, de todas as idades, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as cores, de todas as classes sociais, se transformassem em um só corpo, um só tempo, uma só família, em Cristo Jesus, através da cruz. Pediu ajuda aqui que está desligando o meu celular aqui. Foi. Meu computador estava desligando aqui de bateria. Resolvido. Então, meus irmãos, em Cristo Jesus, nós fomos feitos um. Então, não podemos destruir o nosso racismo, aquilo que Deus uniu para a eternidade. Um só corpo, um só coração em Cristo Jesus. Que possamos lutar por isso, em nome de Cristo. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer algum comentário? Sim, Thiago. Eu fiz um comentário. Essa semana foi uma semana que, para mim, foi muito difícil. Não por questão... Mas por questão daquilo que foi, da maneira como foi conduzida, vamos dizer assim.
Principalmente por causa do movimento que o brasileiro tomou, os nossos amigos tomaram, as empresas tomaram. Então, para mim, a hashtag Black Lives Matter, para mim foi a maior hipocrisia que eu vi em quase que minha vida inteira, porque eu vi pessoas compartilhando para fazer uma corrente, empresas capitalistas colocando porque vai mostrar que elas são engajadas, isso dá mais dinheiro, clínicas de aborto que matam pessoas falando sobre vidas negras, jornalistas, uma bancada de brancos tratando sobre vidas negras. Para mim isso não é problema, mas é como se, na verdade, não importasse. E o sentimento que eu tive foi o que o senhor exatamente falou no primeiro ou segundo ponto. Isso não é compaixão. É diferente, pena. Na verdade, eu vi assim, pessoas que... Eu lembro disso que aconteceu. É triste. Uma menina, que é uma conhecida, um dia ela fez uma piadinha comigo que foi triste, sobre a minha etnia. E ela compartilhando, fazendo hashtags, importante, perdão, pena, tanto que a gente já fez, mas isso é diferente, como o texto que o senhor citou do próprio John Piper, falando sobre aquilo que é estrutural, que está enraizado no coração, é muito diferente. Pena não é compaixão. E eu falei até conversando com outros amigos, inclusive o que um amigo falou, ele é negro, ele falou assim, eu quase acreditei que as pessoas estavam com pena na mídia, no social, porque é diferente. Concordo plenamente, Tiago. E a prova disso é que daqui a pouco, quando surgir uma nova hashtag, essa vai ser esquecida, né? Não vai se comentar e a cultura e a sociedade vai permanecer a mesma. Né? Pena é quando você olha, nossa, coitadinho dessa pessoa, é tão pequenininha, é tão menor do que eu. Né? Compaixão é quando você se coloca no lugar do outro e percebe, não, isso realmente é um problema e eu preciso me indignar com esse problema e eu preciso lutar contra isso. Isso é compaixão. Né? Quando você tem compaixão, você reconhece que a pessoa é igual a você. Né? Essa pessoa não pode estar passando por isso. Então, se eu não estou sofrendo isso, eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa para ver como que ela está vivendo isso. Essa é a questão, porque se cada um de nós pudéssemos entender a vida através dos olhos de alguém que sofre preconceito com respeito à sua cor, nós teríamos um outro posicionamento. Porque por mais que a gente tenha compaixão, a gente nunca vai chegar ao estágio de entender de fato o que é o racismo. Eu tenho essa convicção clara. Você nunca vai conseguir, se você é branco, você nunca vai conseguir entender de fato o que é o racismo, porque você nunca foi negro. Mas você pode chegar ao mais próximo que você pode chegar. E, como eu disse, não é apenas um entendimento intelectual, acadêmico, tem que ser um entendimento de vivência. Né? Entender para me colocar no lugar, para saber que isso que fere a mim. Por exemplo, se eu vejo uma criança sendo maltratada por ser criança, isso tem que ferir a mim. Quando eu vejo uma patroa colocando uma criança, sendo ela negra ou branca, num elevador, porque não está com paciência de cuidar dessa criança, porque é a criança da empregada, e diz, vai procurar sua mãe, isso tem que me machucar, porque aquela criança é um ser humano. E é um atentado contra mim. Apesar de eu não ter sido, eu não sou essa criança, né? Não foi o meu filho, mas a dor tem que doer em mim, porque é uma agressão a toda a raça humana. Né? Então, a gente tem que se posicionar. E eu concordo plenamente com o Tiago. É hipocrisia, né? Isso acontece sempre que acontece uma coisa nova, aconteceu
enchente lá e derrubou uma barragem lá em Mariana, aí as pessoas começam a falar Mariana, Mariana, e chora, 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 e depois ninguém quer saber das vidas que estão lá. Não é? É apenas um momento, aquela questão do politicamente correto. Eu vou causar uma boa imagem se eu me posicionar com respeito a esse tema, então me posiciono, mas na verdade é pura hipocrisia. E sabe o que é o pior, queridos? É melhor, como o Tiago disse, é melhor que não tivesse postado nada, porque a hipocrisia machuca mais ainda. Né? A hipocrisia com respeito ao racismo também é uma forma de racismo. Né? Então isso é muito sério. Alguém mais quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Se não, eu convido